Fala, gente amiga, tudo bom? Eu sou Carlos Lose e este é o Batata Diário, seu programa de dicas do Diário do Capitão. E hoje nós vamos continuar nossas análises de episódios de Jornada nas Estrelas. Vamos voltar a Voyager, mais especificamente ao 23º episódio da segunda temporada, intitulado Medo. Gente, esse é um episódio muito bom, tá? Ele vai trabalhar essa questão do medo, né? Por que que o medo é importante nas nossas vidas? Por que que a gente tem que superar o medo? Por que que a gente às vezes sente prazer em sentir medo, né? Por exemplo, por que que você vai numa montanha-russa, né? Por que que um piloto de Fórmula 1 arrisca a sua vida, entendeu? Tentando sempre tirar o máximo do carro, né, indo sempre no limite ali, né, no caso, né. Então é um episódio que aborda essas questões, né. Mas como é que o episódio vai falar sobre isso? Vamos lá. A Voyager está chegando próximo a um planeta, né, um planeta que tem, vamos dizer assim, sinais de que passou por uma grande catástrofe natural, né, um flare solar, né, acabou alterando o clima, né, do planeta, no caso, né, acabou levando o planeta a uma espécie de glaciação, né. E aí a espécie, né, que vivia no planeta, que era uma espécie que tinha uma tecnologia até bem avançada, vai fazer, vamos dizer assim, câmaras de estase, né, para poder ficar ali em hibernação por 15 anos, né? Só que a Voyager percebe que eles já estão naquela condição há 19 anos, né? E que depois dos 15 anos eles voltariam para sairiam da estase para fazer reconstrução, né, do planeta, só que isso acabou não acontecendo. Então o que a Voyager faz? Ela consegue localizar cinco câmaras criogênicas, né, e ela transporta essas câmaras criogênicas para a nave, né, depois de ver que isso não vai trazer nenhum perigo para a nave, né, e ela percebe que tem 2 pessoas mortas nessas câmaras criogênicas, né, e as outras 3 estão vivas, né, mas elas não querem sair de lá, tá? Elas não saem de lá, né, o cérebro delas está ligado ao computador, né, que mantém a câmara em estase, né? E aí eles não sabem o que está acontecendo, né? E aí o que vai acontecer? O Kim e a Torres eles vão entrar em estase, né? Para poder tomar contato com o que está acontecendo com essas pessoas, né? Que estão ali, né? Com os cérebros delas conectados a esse computador e eles não saem de jeito nenhum. Quando quando a Torres e o Kim, né, eles entram, né, em estase, né, eles vão para uma espécie de um mundo assim imaginário, né, onde você tem uma trupe mambembe ali controlada por um palhaço, né, e esse palhaço ele acaba meio que, vamos dizer assim, dominando os dois, né, e vai levar inclusive o Kim para uma espécie de guilhotina para matar o Kim, né, no caso. Aí aparecem as 3 pessoas que estão em estase, né? Elas falam, né, pro palhaço não fazer isso, o palhaço liberta eles, né, no caso, né? E aí o que acontece? Essas 3 pessoas acabam explicando para o Kim e para a Torres o que está acontecendo, que é justamente o fato, né, de que aqueles personagens eles foram criados pelo computador, né, para poder distrair as pessoas nos 15 anos que elas estariam ali em estágio, só que o computador ele tem a capacidade de aprender com o raciocínio das pessoas e o computador, no final das contas, e os personagens, né, não queriam ser desligados quando a estase acabasse, né, que todos aqueles personagens desapareceriam. Então o que vai acontecer? O líder desses personagens, que é o tal do palhaço, ele vai manter medo nas pessoas, né, para as pessoas não se desligarem, né, da programação, não se desligarem do computador, as pessoas que estão em estase, né? E aí, quando as pessoas elas são mantidas sob o medo, sob uma tensão constante, elas acabam morrendo. E aí, o palhaço, usando o medo, né? Ele consegue manter as pessoas ainda em estase, né? Aterrorizando as pessoas, né? O próprio palhaço também tem medo de desaparecer. E aí o Kim ele vai acabar convencendo o palhaço a mandar, né, pelo menos um dos dois, né, tanto ou o Torres ou o Kim, né, para, vamos dizer assim, para o mundo novamente, né? Por quê? Porque a equipe da Janeway ele está tentando tirar, né, de qualquer jeito, né, o pessoal da Stasi ali, o que vai acabar inevitavelmente apagando, né, o programa e apagando os personagens, né? Então a Torres é enviada, ela explica toda a situação, né, no caso, né? E aí eles conseguem arrumar um jeito de mandar o doutor como negociador, né? E aí o doutor ele tenta negociar, né? Só que o palhaço, né, tomado pelo medo de desaparecer, ele não deixa, né? Ele não aceita a negociação, né, que está sendo feita ali, né?
que a Janeway quer propor, né? Que é de pelo menos manter uma pessoa em estase, né, para aquele programa continuar a existir, né? Ou então até fazer uma espécie de cérebro artificial, né, para o programa continuar a rodar. Mas o palhaço, com medo de desaparecer, ele também não faz isso, não permite isso, né? Então o que acontece, né? Vai pintar uma Tecnobabel, né, que a Torres vai acabar desenvolvendo para apagar os programas, né? Enquanto o doutor vai para lá e fica distraindo o palhaço. Só que o palhaço percebe isso, ele pega uns dos reféns, mata, né? E a Janeway volta atrás e os personagens que já haviam desaparecido com a intervenção da Torres, eles voltam, né? E o palhaço fica triunfante, poderoso ali. E aí o que acontece? A Janeway, ela vai acabar usando o medo do palhaço para poder sobrepujá-lo, né, no caso. Né? Ela vai mandar o doutor para lá de novo e o doutor fala, eu te dou um ultimato. A capitã vai desaparecer com todo mundo aqui, vai apagar o programa, vai desligar o programa, vai matar os reféns, entendeu? Mas vocês também vão morrer, entendeu? Você tem 1 minuto para decidir. A única coisa que é negociável aqui é ficar uma pessoa em estase, e quem vai ficar em estase é a Janeway, né, no caso, né? E aí o palhaço, né, imprensado contra a parede, ele acaba, né, ele fica curioso pela Janeway, né, porque o doutor sempre fala da Janeway quando ele vai negociar, né, e aí ele troca os reféns pela Janeway, né, e o mais interessante é a conversa final que tem entre a Janeway e o palhaço, né, porque na verdade aquela Janeway não era uma Janeway verdadeira, era uma Janeway virtual, era uma Janeway holográfica, né. Por quê? Porque eles conseguiram descobrir uma forma da Janeway conseguir falar com o palhaço, entendeu? Sem a estase dela, entendeu? Sem ela entrar em estase e poder entrar no programa e ficar refém do palhaço, né? Então a Janeway, ela faz todo um discurso no final, né? Porque o palhaço, ele conseguia saber o que as pessoas estavam pensando, mas tinha um delayzinho, demorava um pouco para isso, né? E aí ela consegue enganar o palhaço aí, né? E aí, né, finalmente ela consegue desligar o programa, né, quando ela consegue libertar todos os reféns, né, e aí o palhaço, né, vai desaparecendo aos poucos na medida que ela vai conversando, né, faz até um jogo ali meio de iluminação mesmo, como se fosse aquelas iluminações de teatro que você vai e joga um canhão de luz na pessoa e aos poucos você vai fazendo aquele canhão de luz diminuindo até a pessoa sumir na escuridão, né? E aí o palhaço, ele fala, né? Eu estou desaparecendo, eu estou com medo, o que vai acontecer comigo, né? Ela fala, você vai desaparecer como medo também, né? Então, quer dizer, é um episódio muito interessante nesse sentido, porque fala que o medo é um companheiro nosso, né? O instinto animal mais antigo que existe, né? Que garante a nossa sobrevivência, faz a gente ficar consciente do perigo à nossa volta, a gente precisa do medo, né? Mas o medo a gente mais como um sinal de alerta e não como uma coisa que domina a gente. A gente tem que aprender a superar esses medos também, né? E o episódio, ele trabalha muito essas questões, né? Muito interessante você ver como o episódio trabalha essas questões, né? Você tem uma trupe mambembe ali, né, que é meio que uma metáfora desse medo, né, que você poderia até falar, pô, mas que coisa boba, né, um monte de artista de circo lá pintado com cara de palhaço e coisa e tal, mas essa trupe mambembe, ela agiu de uma forma tão macabra no episódio que a coisa funcionou muito bem, entendeu? E esse ator que fez o palhaço, eu esqueci o nome dele agora, tá lá no meu texto na Batata Espacial, é Michael McKean, um negócio assim, Michael McKean, ele trabalhou muito bem, tá? Ele foi, vamos dizer assim, um palhaço bem convincente, ele era aquela coisa do cara, do palhaço mesmo, que é engraçado, mas ao mesmo tempo ele também incutiu o terror, incutiu o medo nas pessoas, entendeu? Então é um episódio complexo, é um episódio que trabalha essa questão do medo em toda a sua complexidade, porque não só o cara que incutia medo nas pessoas para tornar as pessoas reféns dele, não era só esse medo, era o medo dele também de desaparecer, ele também era um refém do próprio medo dele, né? E aí é muito interessante você ver esse jogo aí onde o medo está dominando, né? E a Janeway, que é uma capitã, né, da Frota Estelar, que precisa aprender a dominar o medo, não pode deixar o medo dominá-la, né? Mas ela precisa aprender a conviver com o medo, que o medo também é importante como um sinal de alerta, como é ela que vai resolver essa questão dos reféns aí do medo, no caso, né?
Então é um episódio muito bacana, gente. Realmente eu não me lembrava desse episódio, cara. Eu não sei se eu vi ou não vi, né? Porque a gente sempre pode perder um episódiozinho desses, né? No caso, né? Mas realmente foi um episódio que me chamou muita atenção, tá? E eu indico bastante esse episódio para vocês. O nome do episódio é Medo mesmo, tá? É o 23º episódio da segunda temporada de Voyager. Tá bom, gente? Vou ficando por aqui, desejando vida longa e próspera. Esse texto vai estar lá na Batata Espacial, como sempre, tá? E não deixem de se inscrever no canal do Diário do Capitão, curtir, compartilhar, comentar, que essa ajuda de vocês sempre nos é muito bem-vinda, tá bom? Um abração, fui e até a próxima.